Olá pessoal, bom dia, bom dia. Falta aí praticamente um minuto para o mercado abrir, né? 2 minutinhos. A gente já fez aquela nossa análise, né, padrão. Gráfico de 4 horas, média de 200, de 1 hora. Deixa eu só corrigir aqui. Gráfico de 30 minutos aqui também. Fazer aquelas pequenas correções aqui, né? 15 minutos eu não marquei, porque é uma média que ela não tá tão lateralizada, né? A média de 1 minuto aqui eu vou marcar. Aliás, a de M15 eu não marquei ela porque ela tá lateralizada. Falei o contrário, né? Aqui a gente mede o tamanho da liquidez na máxima e a mínima do mercado. 42 mil pontos. O mercado tem bastante liquidez. Então é tranquilo a gente buscar alvo de operação aqui em torno de uns 10 mil pontos. É tranquilo. Tá? Tanto para alta quanto para baixo. 10 mil pontos mais ou menos aqui. Para uns 10 mil pontos para baixo, mais ou menos por aqui. Tem um espaço que dá de trabalhar aqui dentro. Eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Eu amanheci um pouco atacado a minha rinite. Então eu tô meio ruim do nariz. Tenho rinite alérgica, tenho alergia. Agora é só aguardar o mercado abrir, falta aí 10 segundos. Esse mercado vai abrir. Olha, o mercado ele já subiu bastante, mas isso não significa que ele não tenha mais espaço para subir, tá? E se ele for fazer uma correção, eu não sei se essa correção ela viria até aqui os 10 mil pontos. 10 mil pontos é bastante coisa aqui desse movimento aqui, do início desse movimento para cá. Quase metade do movimento, né? Porque metade é 15 mil. Vamos esperar aí o sinal do mercado, né? Pra ver qual direção a gente vai tomar. Lembra que eu te falei pra vocês que eu tava com a sensação de que esse mercado ia subir? Então, tá subindo, né? Eu vou meter uma compra aqui. Tô comprando no topo? Tô. Eu quero que se foda. Ai, era que eu mesmo rio das minhas doidices. Enfim, vou comprar esse topo aqui. Vou posicionar metade aqui. Eu acho que esse mercado tem espaço pra alta. Eu quero que se foda, tanto que ele já subiu. Quero saber de ganhar dinheiro. Só que aqui eu tô ligeiro, né? Claro. O mercado subiu pra caralho. Lembrando que hoje foi sexta-feira, né? Hoje é primeira sexta-feira do mês de junho, né? Então hoje foi payroll, né? Tivemos lá relatório de. Relatório não, é pagamento, né? Ele me parece estar querendo forçar pra cima. Eu tô acreditando nessa alta aqui só porque realmente agora realmente tá com 3 minutos que saiu a abertura do mercado americano. Então, como o mercado americano tava de fora dessa patifaria aqui,
Eu realmente tô acreditando que ele vai continuar alta, que ele já vinha aqui fazendo, né? Eu acredito que ele pode até corrigir depois, lá pelo meio do dia, né? Colocando o stop no 0 a 0 aqui, pegou metade da operação. Eu acredito até que ele pode vir corrigir depois, mas eu realmente acredito que ele tem bastante espaço para subir aqui. A gente tá falando aqui de uma alta de pelo menos 50, 60 mil pontos no dia, eu acredito. Até mais que isso. Mas por agora, tô acreditando pelo menos até aqui. Aqui coincide com a região ali de máxima aqui do diário, né? Ó. Essa região aqui anterior. Então aqui é uma região que a gente tem que ficar atento. Que aqui ele pode realmente corrigir, tá? Pode bater lá e recuar. Tá? Isso fica bastante claro aqui no gráfico de 4 horas, né? Regiãozinha ali. Mas o mercado é soberano, né? Se ele quiser bater lá e romper, ele pode romper essa região aqui, que se foda. Mas é uma regiãozinha pra gente ficar atento, tá? Aqui eu já vou estar salvando. Deixa eu ver se dá. Não sei se vale a pena ainda. Vou deixar no 0 a 0 ainda aqui. Não sei se ainda vale a pena ainda salvar agora US$ 100. Se ele criar uma força novamente de alta aqui, eu salvo US$ 100. 100 dolinha, 100 dolinha, bem que 100 dolinha. Calma, calma, calma. Calma que eu tô de olho. Eu quero salvar, mas eu quero deixar um espaço pra ele oscilar aqui. Que ele possa ir lá em cima. É que o problema aqui é que ele tá querendo inverter a vazão. Ele não tá querendo chegar lá não, hein? Tá devolvendo. Se ele pegar aí, eu vou deixar pegar. Não muito feliz, mas... Sim. Quero que ele vá lá em cima e eu já saia fora. Porque senão aqui a gente pode acabar virando a mão. Eu prefiro que ele vá lá em cima lá. Se ele for lá em cima bater minha saída e encerrar o dia, é a melhor coisa pra mim. Eu observo ele chegar nessa região aqui, ó. Ele sempre dá uma recuadazinha. Muita atenção com isso aqui. É nesses detalhes que a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Tá entendendo? Ele chega na mesma região, ele recua, ó. Esse próximo candle vinha querer engolfar esse outro aqui é foda. Se ele cria força aqui pra fazer um candle de 5 minutos aqui verdinho, bonitinho, é legal. Aí ele aumenta a possibilidade de pegar nosso alvo. Só que se ele começa aqui a querer engolfar esse candle verde aqui, a gente começa a ter uma rejeição desse preço aqui dessa região. Aí a gente teria que inverter a mão, ficar bem mais pro lado da venda, né? E daí começa a criar pavio aqui, começa a recuar, começa a rejeitar esse preço aqui, não é legal, tá? Parece que deu uma força compradora aqui do nada. Quero ver como é que esse candle de 5 minutos vai fechar.
Nasdaq estourando lá pra cima, né? Pra variar. E o Dow Jones segurando aqui. Não gosto disso. Não gosto desse Dow Jones segurando aqui. Enquanto o Nasdaq sobe bastante. Tem no mínimo esperar que o Dow Jones acompanhe esse movimento. Se ele não acompanhar, aqui é ponto de saída para nós. Se ele não começar a acompanhar, opa, parece que tá começando a perder essa região de preço aqui. Que ele vai lá buscar nosso alvo. É igual eu falei pra vocês, se ele fecha esse candle de 5 minutos verdinho aqui, fica favorável para nossa compra, dele ir lá buscar nosso alvo, né? Mas se ele começasse a rejeitar muito preço nessa região aqui, a gente colocaria no bolso, talvez a gente entrasse vendido, né? Mas aqui parece que ele vai pegar nosso alvo. Bom, pegou nosso alvo. Operação de hoje encerrada. Uma única operação no Dow Jones. Vamos aqui no nosso histórico, a 303 dólares e 81 centavos. Tá ótimo. Tá, eu pedi desculpa pra vocês que hoje eu tô meio com alergia. Minha alergia hoje amanheceu horrível. Mas não deixei de gravar por causa dessa alergia. Tá, eu decidi não fazer live hoje, que amanheci ruim. Mas eu tô aqui gravando pra vocês. Trazer esse conteúdo. Trazer essa... Um momento. Pois é, a minha ideia é essa. É trazer esse conhecimento pra vocês. Pra mostrar realmente a prática, né? Mostrar o dia a dia. Eu mostro as operações positivas, eu mostro a operação negativa, eu mostro tudo aqui. Tá, então eu quero trazer essa clareza, né, para vocês, de vocês visualizarem todos os dias as minhas operações para vocês entenderem, né, como é o processo, né? E às vezes a gente sai negativo, às vezes a gente sai no 0 a 0, para que quando a gente tiver a oportunidade de dias bons igual esse, igual hoje, né, a gente conseguiu entrar em uma única operação e dar um gain cheio aqui, ó, coisa linda, tá? A gente consiga aproveitar, né? Então, é sobre essa mentalidade, sobre desenvolver esse tipo de mentalidade que é a minha ideia, sabe? Conversar com vocês. Até porque eu acho que essa é a parte mais difícil, na verdade, do trade, né? Do, da pessoa que quer se tornar um trader, né? É a parte psicológica, eu acho mais difícil. Porque a pessoa chega aqui, ela não chega preparada pro mercado. Ela pode até ter conhecimento técnico, ter conhecimento macroeconômico, microeconômico, entender um pouco de economia. A pessoa pode até entender um pouco de gráfico, né? Mas geralmente o que vai pegar aqui é a parte psicológica, tá? É a forma como você se comporta perante o mercado. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode saber toda a teoria, na hora que você chega aqui na prática e você não tem um preparo emocional para lidar com as operações, quando você tilta, quando você fica nervoso, quando você fica com ansiedade, quando você fica depressivo, eufórico, motivado, todas essas emoções, elas atrapalham, né, o teu trade. O trade não é que ele tem que ser zero emoção. Não, o medo, ele, ao mesmo tempo que ele é uma trava, ele também é uma proteção. A pessoa que não tem medo, ela faz extrapolias que ela não deveria fazer. Só que a pessoa que tem medo, ela consegue se proteger. Por quê? Porque ela tem um receio. Ela tem um pé atrás. Então o medo não é uma coisa ruim. O problema é quando o medo te trava. Tu tem que ter medo, só não pode deixar o medo te travar. O medo te trava, você acaba não tendo resultado. Você acaba ficando com medo. E esse medo, esse receio em excesso, ele pode fazer com que você tome uma decisão errada ou tenha uma atitude errada perante o mercado.
Você tem que ter o medo, mas você tem que saber controlar seu medo, saber lidar com esse seu medo, tá? Tem que ter um limite, né? Um limiar. Quando você conseguir dosar isso daí pra você mesmo, né? Porque cada um tem uma mente diferente, um medo diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente. Então você tem que conseguir dosar isso pra você mesmo, né? E você se conhecer. O mercado é sobre autoconhecimento, né? Então eu sempre acho importante trazer essas ideias, esses comentários finais do vídeo, porque daí eu sei quem esse pessoal que tá assistindo o vídeo até o final vai ganhar um bônus, um extra, né? Essa conversa que a gente tem aqui. E também, assim, eu posso dizer. Bom, os fundamentos principais são esses, né? Os três pilares. Mas o pilar principal, com certeza, é a parte psicológica, tá? Então, eu indico, né, vocês, o Mark Douglas, assistam as palestras dele. Tem um monte de palestra dele gravada aí no YouTube. Tem livros dele. Todos os livros dele são excelentes, tá? Do Mark Douglas, principalmente o Trade in the Zone. Tá? Então, minha recomendação, o cara tem uma mentalidade extraordinária, assim, para o trade, né? Para quem quer viver de mercado. Aquelas ideias, aquela mentalidade dele, para mim é o que realmente faz sentido, tá? Mark Douglas. Eu acho que essa questão psicológica, né? Do trade, ela vem muito da nossa criação, ela vem da nossa origem, ela vem sobre as coisas que a gente aprendeu, o que a gente entende, às vezes não é a melhor forma de enxergar as coisas, né? Não é que seja a correta, não é que ela é a melhor forma, né? Porque existem várias formas de se enxergar a mesma coisa. Então, muitas das vezes a gente é ensinado errado mesmo, de nossos pais. Infelizmente não tem certa compreensão ou certo conhecimento. E nem todo mundo é dono de todo o conhecimento, né? Alguma coisa ou outra a gente vai deixar de entender ou de saber. Mas no momento que a gente entende que a gente não sabe aquilo, que a gente precisa melhorar, a gente busca por conhecimento, né? E principalmente o autoconhecimento. Então, os nossos pais, nossos avós, as pessoas que estão aos nossos redores, elas nos ensinam aquilo que lhes foi ensinado também, né? E são as ferramentas que ela tem naquele momento, porque muitas das vezes ela não tem outra ferramenta porque ela possa te ensinar de outra forma, daquela forma que seria, digamos assim, melhor, né, de você aprender. Às vezes você aprende da pior forma, infelizmente. E, assim, os medos também, eles têm muita relação com traumas, com coisas que lhe foram ensinadas, porque o medo, ele nada mais é do que algo que foi ensinado a você. Você foi ensinado a ter medo, porque ninguém nasce com medo. A gente até tem um instinto, né, natural, uma reação química no cérebro da gente de medo, mas o medo ele foi ensinado a gente. Por exemplo, medo de barata. Tem gente que tem medo de barata. Por que que a gente vai ter medo de um inseto tão pequenininho que não faz mal nenhum pra gente? Por que que a gente tem medo dele? Se um pisão ali ele morre e ele não faz nada pra gente. Por que que foi ensinado a gente a ter medo de barata? Provavelmente nossos pais, geralmente nossas mães, né? As mulheres têm mais medo, né, de insetos. E eu acho que isso é uma coisa cultural, né? Uma coisa que é passado pra gente. E desde pequena a gente tem medo de barata, a gente tem medo de sapo, tem medo de aranha, tem medo de cobra, tem medo de rato, tem várias coisas, né? Que são ensinados a gente a ter medo. E não tem motivo nenhum pra gente ter medo desses bichos. A cobra também é um animal que a gente não precisa ter medo, só que a gente tem que ter o respeito. A gente tem que entender que existe uma zona de segurança, digamos assim. Não é você ter medo. Porque se você não for lá mexer nela, ela não vai mexer com você, tá? Então você tem que ter uma zona de segurança dela. Porque uma pessoa sem conhecimento vai mexer com um animal peçonhento, ela vai se lascar, né? Agora, se a cobra não for peçonhenta, né? Igual a gente tem a nossa sucuri, a nossa jiboia, outras espécies aí de cobras que não tem peçonha, não tem motivo para você ter medo, né? Você tem que ter cuidado.
porque de qualquer forma ela morde, né? Mas você sabe que ela não é perigosa. Agora, muita gente tem medo de pegar numa jiboia porque tem esse trauma de cobra. Mesmo ela não tendo veneno, mesmo você sabendo que ela não vai te matar. Mas você tem medo. E isso daí é uma coisa que lhe foi colocada na sua cabeça. Agora, quando você tem o conhecimento de saber o que é que faz mal e que faz bem, e o porquê você tem medo daquilo, aí começa a surgir um conceito diferente na sua cabeça. Uma ideia diferente, né? E aí você sabe que você não pode pegar numa cascavel, você não pode pegar numa jararaca. Você não pode pegar numa coral sem ter o devido conhecimento, né? E tudo isso está em volta do conhecimento, não é nem do medo, é do conhecimento. Porque se você conhece o animal, você entende a filosofia do ser ali, a forma como ele se comporta, né? Quando eu falo filosofia do ser, é o comportamento dele, né? Porque toda cobra é igual. Todo animal peçonhento tem um comportamento parecido, né? Quando você é um biólogo e você entende, você sabe como reagir ao comportamento daquele animal, né? Então você consegue se privar de uma possível situação inusitada, tá? Quando você tem conhecimento. Agora, quando você não tem conhecimento, você vai botar a mão num lugar que não deve, você se lasca. Então, tudo tá na beira do saber, né? Tudo envolve o saber que você tem. E aí, quanto mais saber, conhecimento você tiver, menos medo você vai ter, porque você tem conhecimento. O mercado é a mesma coisa, tá? Não sei se vocês estão entendendo essa analogia, mas o mercado é a mesma coisa. Se você tem medo do mercado, é porque lhe falta conhecimento. E às vezes não é nem conhecimento sobre o mercado, é conhecimento sobre si mesmo, tá? Pode ser também que seja falta de conhecimento do mercado. Talvez você tenha que estudar mais. Se você tem um medo, tem um receio, tem essa situação, você tem que ganhar confiança. E a única forma de você ganhar confiança com o mercado é você tendo disciplina, você tendo clareza do que você está fazendo. Quando você não tem clareza, você não consegue enxergar tudo de cima, visualizar o que você está fazendo, aí o medo surge, porque você não tem uma noção do que você está fazendo. Como você não tem uma disciplina para seguir regras, para seguir gestão, você não consegue visualizar. E quando você não visualiza, você não tem confiança. Quando você não tem confiança, você tem medo. Tá? Então você tem que conseguir visualizar seus resultados. Você tem que conseguir visualizar o que você está fazendo. E para mim, essa visualização ela fica muito mais clara com o mínimo. O mínimo e o básico, basicamente, tá? O mínimo, quando eu falo, é você se expor o mínimo possível. Você fazer o mínimo de operação possível. Fazer uma operação, duas operações por dia, no máximo. Tá? Principalmente para você que está começando. Então, às vezes é melhor você... o menos é mais, né? Que o pessoal fala, o menos é mais. Às vezes você se expor menos, né? E procurar ter mais qualidade na operação do que quantidade. Qualidade e não quantidade. Preze sempre pela qualidade, tá? Busque sempre melhores operações e menos operações, tá? E o básico, quando eu falo básico, significa que você não precisa ter um conhecimento extraordinário, sei lá, ter milhões de setups na tua tela, várias telas, vários operacionais, vários, sei lá o que. O pessoal inventa, né? Não, o básico funciona. Uma Fibonacci funciona. Uma média móvel de 21 períodos funciona. Uma média de 200 períodos funciona. Padrão de Kendo funciona. Quando você consegue identificar um padrão de Kendo. A própria oscilação do preço. Você consegue analisar a oscilação do preço. Entendeu? Tudo isso funciona. É o básico. Isso é análise do price action, né? Análise do preço. E o básico funciona. Então o que eu falo para vocês é o mínimo e o básico. Simplesmente isso, o mínimo e o básico. É o que funciona. E as pessoas ficam tentando inventar roda, ficam tentando inventar o próprio operacional, sei lá o que, entendeu? E aí a terceira coisa é o psicológico. Eu não vou lembrar o nome do autor agora aqui, me fugiu da mente, né? Mas eu já li o livro desse mentor, ele fala sobre os três pilares, né? Que é os três M's, que é de mindset,
money e método, né? Então, o teu operacional, que é o teu método, mindset, que é a tua mentalidade, a parte psicológica, e o money, que é a gestão, né? Que é o básico, né? Então, esses três pilares. Então, eu falo para vocês, mínimo básico, aí, psicologia, né? A gente já falou, quando a gente fala de mínimo e básico, a gente já tá falando do método do operacional, tem que ser o mínimo e o básico. Psicologia é a parte mais fundamental. Lá no topo é 90% do trade é psicologia. E o método não, o money, a gestão. Porque a gente já falou de método. A gestão. Tem que ter uma gestão muito bem estruturada. Se puder ter planilhas para ajudar na gestão, é a melhor coisa que você faz. Tá? Então, assim, se você tiver esses três pilares muito bem fundamentados, você consegue, é, em um período muito curto, testando e operando direto, né? Direto eu falo todo dia. Eu não falo 24 horas, eu falo todo dia. Todo dia você faz uma ou duas operações. Você senta ali na frente da tela, faz 30 minutos de operação, no máximo uma hora. Eu acho que quando você começa a ultrapassar esse limite de uma hora de tela, você começa a. Como é que eu posso dizer? A mente humana, ela não consegue se concentrar 100% em uma coisa, uma única coisa, quando você começa a passar de uma hora. Seria tipo esse o conceito. Quando você está chegando a uma hora, você já está exausto de tanto pensar. E aí você começa a perder clareza. Você começa a fugir do foco e você, a mente humana não consegue ficar focada ali mais de uma hora fazendo uma mesma coisa sem tiltar, sem dar problema. Então eu acho que quando você começa a passar desses 30 minutos para 40 minutos, uma hora, já não é legal. O ideal é que você estruture sua operação antes do mercado abrir, desenvolva ali todo o seu método bonitinho, analisa todo o seu método. Quando o mercado abrir, você tem de 15 a 30 minutos para fazer suas operações. Tem dia que vai passar um pouquinho, não tem problema, vai fazer 40 minutos, uma hora, tudo bem. O problema tá quando você passa desse período de uma hora, seu cérebro não para de funcionar, não funciona direito mais, começa a dar problema. E aí que tá o grande erro também de muita gente, passar muito tempo na frente da tela. Passar uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas na frente da tela, e isso é uma loucura. Não dá, cara. 5 horas na frente de uma tela não tem como você sair. Com plena sã consciência, levantar da cadeira e sair para fazer outras coisas. Você já sai perturbado, né? Porque esse mercado aqui, ele é adrenalina o tempo todo. Todo o tempo. E aí você tá um sobe e desce, entre acerto e ganho, você tá estragando seu corpo. Porque você tá liberando adrenalina e cortisol no seu sangue e você sai de lá estressado, meu mano. E ainda sai perdendo. Porque o tanto que você se expôs de operação dentro de 4 5 horas operando, meu mano, você tá acabando com você. Tá? Então, tenha essa disciplina aí pra conseguir realizar isso de uma forma inteligente. Sem você se estressar, começar a cair cabelo, começar a aparecer umas manchas na pele. Tá entendendo? Então tem que ter saúde também, né? Dormir bem. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito é dormir na hora certa, que eu dormia muito tarde. E eu acordava tarde também. Acordava não razoavelmente tarde, mas às vezes que eu acordava cedo, eu ficava com muito sono. E na hora que eu ia operar, o sono me prejudicava. Então dormir bem, prática de atividade física, beber bastante água, tudo isso ajuda, né? Então, acho que minha mensagem de hoje era essa. Hoje são 6/6, né? É uma sexta-feira. Já falta só 2 minutinhos aí pra dar 11 horas. Nós já estamos aqui há uma hora praticamente, né? E eu já vou encerrar aqui com vocês hoje. Mas depois vocês voltam lá no vídeo e vocês veem quanto tempo a gente passou operando hoje, por exemplo, né?
Hoje eu acho que foi o quê? Uns 15 minutos, talvez? Deixa eu ver aqui. Entre um candle e outro. Ah, não, acho que não foi nem 15 minutos, foi menos de 15 minutos, porque o candle abriu aqui e fechou ali em cima, né? Então foi menos de 15 minutos, tá vendo? Isso aqui é uma operação de qualidade. Eu não vou me expor mais ao mercado agora, mas nem a pau, nem que me pague eu não vou me expor. Porque eu já tô com dinheiro no bolso aqui. Se eu for me expor agora, eu tenho a possibilidade de fazer caquinha, devolver o que eu já ganhei. Então, não vou. Tá no bolso isso aqui, não tem que mentir. Tá entendendo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Já vai dar 11 horas, falta 30 segundos aí. Deixo um grande abraço pra vocês. Peço pra quem ficou até o final do vídeo. Não peço nem pra todo mundo. Peço pra que você que ficou até aqui no final desse vídeo. Que você deixe o like, que você comente. O que você pensa sobre o mercado. Se você concorda comigo, se você discorda. E compartilhe o vídeo se você concorda. Se você gostou desse conteúdo, você compartilha o vídeo. Deixa o seu like aí. E é isso. Obrigado por você ter assistido até aqui. Até a próxima. Grande abraço aí.